Confundido com Jesus. Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã, Lucas, capítulo 9, e vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim: Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E também lá em Mateus fala que alguns estavam dizendo que era Jeremias. Olha só que coisa extraordinária, meus irmãos. Aqui nós vemos, né, Jesus perguntando o que o povo, Jesus estava perguntando para os apóstolos o que o povo, quem o povo estava dizendo que ele era. E aí eles começam a falar alguns personagens do Antigo Testamento. Elias, Jeremias, também no Novo Testamento, João Batista ou um dos profetas. Olha só, meus irmãos, imagina que cada um desses homens foram confundidos com Jesus. Ou seja, as pessoas estavam olhando para Jesus e pensavam que Jesus era João Batista. Ou seja, João Batista era parecido com Jesus. Elias era parecido com Jesus. Jeremias era parecido com Jesus. Os profetas eram parecidos com Jesus. Ou seja, as pessoas olhavam para Jesus e pensavam que ele era um desses homens. Ou olhavam para um desses homens e achavam que eles eram Jesus. Olha que extraordinário. Eles foram confundidos com Jesus. Olha que glorioso isso. E olha que aqui não tem meia boca. Vê que aqui não diz assim, ó, olha, estão achando que o senhor é Esaú, estão achando que o senhor é Caim, estão achando que o senhor é Acabe. Não, esses aí, meia boca, meia tigela, esses não estão na lista. Era só a nata do Antigo Testamento ali, só os profetas. Homens que eram perseguidos, homens que foram martirizados, homens que eram odiados por multidões muitas vezes, homens que não eram totalmente compreendidos. A gente vê ali na lista João Batista. As pessoas olhavam para João e diziam: ele não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou era verdade. Ou seja, João Batista pregava a verdade. João Batista falava a verdade, doesse a quem doesse. Ele repreendia o povo comum, repreendia até os policiais da época, dizendo que eles tinham que ficar contente com soldo e não aceitar suborno. Ele olhava para o rei da época e dizia: não te é lícito tomar a esposa do teu irmão, isso é adultério. Ou seja, ele repreendia, ele tinha a mesma mensagem para todas as classes. Ele pregava sempre a verdade. E você fala sempre a verdade? Outro exemplo que a gente vê aqui, diziam Elias. Elias era conhecido pelos sinais, ressurreição, farinha que brotou, azeite, enfim, fogo que caiu do céu. Orou e não choveu mais. Depois de 3 anos e meio ele orou e a chuva caiu. Então ele era conhecido como o homem dos sinais. E a gente vê que Jesus fazia muitos sinais, muitos milagres. E eu te pergunto, os feitos do Senhor têm acompanhado a tua vida? Porque Jesus falou: esses sinais seguirão aqueles que creem, falarão novas línguas, se alguma coisa mortífera eles tomarem, não vão fazer mal algum, se algum animal peçonhento picar, não vai causar dano algum, vai colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados, vai repreender os espíritos malignos e as pessoas serão libertas. Esses sinais têm acompanhado a tua vida, os feitos de Deus têm acompanhado a tua jornada, a tua caminhada. Outro, vamos além, vamos adiante. E também, como falei lá em Mateus, falaram Jeremias. Jeremias é um dos profetas mais incompreendidos na sua época. As pessoas não creram na sua mensagem. Ele sofreu muito, ele chorava, porque ele via logo adiante o desastre, ele via a ruína, ele via Nabucodonosor cercando Jerusalém já e dizia para as pessoas se arrepender, mas elas diziam, só queriam os pregadores que falavam paz, paz, prosperidade. E a gente vê nos nossos dias que pessoas estão buscando estão com comichão nos ouvidos, buscando pregadores que são falsos mestres, buscando uma mensagem mais agradável aos seus ouvidos e não uma mensagem que agrade a Deus e que está de acordo com a Bíblia Sagrada. Jeremias era fiel, ele chorava
porque as pessoas não acreditavam na sua mensagem. E depois andando por Jerusalém e vendo ela em ruínas, quando a gente olha para o livro de Lamentações, a gente vê que ele chorava. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus às portas de Jerusalém chorando, e ele dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que persegues e matas os profetas e todos que te foram enviados. Quantas vezes eu tentei juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E também ele chora, também em outro momento, olhando para Jerusalém, ele dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser destruído tudo, porque tu não reconheceu o tempo da tua visitação. Deus esteve entre vocês e vocês não o reconheceram. E Jesus chorava. E, meus irmãos, eu pergunto para vocês: vocês se importam, vocês choram quando vocês veem um mundo que não recebe a Cristo, que não honra a Cristo, um mundo que está rejeitando uma salvação que está sendo fornecida e oferecida gratuitamente? Você se importa com isso? Você chora por isso? Ah, meus irmãos, vamos nos parecer com o Senhor. Vamos nos parecer com Jesus. E mais um testemunho, irmãos. Uma vez teve um homem que ele recém tinha se convertido, mas ele se entregou totalmente para Jesus. E aí ele disse, chegou até os obreiros, ele disse: me enviem como um missionário. Eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso plantar igrejas em vários lugares. Jesus mudou a minha vida. Mas os obreiros olharam para ele e disseram: calma, tu ainda nem fez o nosso seminário, tu ainda nem participou do discipulado, calma, vai com calma. E aquele homem chegava dia após dia e dizia a mesma coisa: me envia como um missionário para que eu possa pregar para todo mundo. Até que um dia não viram mais aquele homem. Não viram mais aquele homem. E aí se passou muito tempo, muitos anos, aí aquela igreja enviou uns missionários para uma tribo. E aí quando aqueles missionários chegaram lá naquela tribo, depois de muitos anos, eles chegaram lá e eles foram pregar sobre Jesus para aquela tribo que eles acharam que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E quando eles chegaram lá falando de Jesus, aquela tribo, eles disseram assim: ó, nós conhecemos Jesus, ele esteve aqui no nosso meio. Vem, eu vou te levar lá no sepulcro dele. E quando levaram aqueles missionários até o sepulcro, quando eles olharam o sepulcro, naquele sepulcro estava aquele homem novo convertido que há muitos anos atrás queria ser enviado como missionário. Olha isso, meus irmãos. Um novo convertido queria ser missionário e de repente ele se mandou e ele adentrou numa tribo para pregar sobre Jesus, e ele vivia tanto o evangelho, ele ardia tanto pela palavra de Deus, ele exalava tanto o amor de Deus, que aqueles homens daquela tribo acharam que ele era Jesus. Olha que extraordinário isso, meus irmãos. Que a gente possa ser como Jesus, que as pessoas possam ver Jesus em nós, que as pessoas possam, às vezes, quem sabe, nos confundir com Jesus, porque isso é ser cristão, pequeno Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo, que as pessoas possam ver Cristo na tua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ah, Senhor, que a gente possa ser tão semelhante a Cristo, mas tão semelhante a Cristo, que as pessoas possam ver Cristo em nós, que as pessoas possam confundir a gente com Jesus às vezes, como naquele filme do Paulo, apóstolo de Cristo, em que Lucas olha para ele e diz: eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas quando eu olhei para ti e te vi pregando em tal lugar, eu vi Cristo em ti. Que assim as pessoas possam ver Cristo em nós, que a gente possa falar como o apóstolo Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, Senhor, que a gente possa ser semelhante a Jesus, imitadores de Cristo. Ah, Senhor, nos faz assim, Pai. Que assim como os profetas do Antigo Testamento eram confundidos com Jesus, que assim as pessoas possam ver Jesus em nós, Pai. Assim a gente não vai se esforçar muito para pregar, porque as pessoas vão crer ao ver Jesus em nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Se você foi edificado por essa mensagem, peço que você envie essa mensagem para alguém que está precisando de uma palavra de Deus. Peço que você acesse o site prlucasfranco.com e teste sem compromisso nenhum o primeiro mês do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, uma plataforma semelhante à Netflix com aulas de excelente qualidade. Teste um mês por apenas R$ 12,90. Você vai ter acesso a 113 aulas de excelente qualidade e também e-books escritos com conteúdo de cada uma das aulas, com todas as referências bíblicas e questionários para você responder e fixar melhor no seu entendimento a palavra de Deus. Então venha estudar conosco, você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, vai ter mais autoridade, a tua fé vai ser maior, vai ser mais robusta.
A tua intimidade com Deus vai ser maior, você vai conhecer não apenas a palavra de Deus, mas vai conhecer o Deus da palavra. Então, venha estudar conosco, você vai ter o meu contato para tirar suas dúvidas durante o curso também. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.